Pronto. Então, uma boa noite a todos e todas. Estamos iniciando mais uma aula do MIT sistêmico e hoje eu lancei assim, quer dizer, uma dúvida, né? A impossibilidade ou a possibilidade do uso da mediação sistêmica em casos de violência doméstica. Então, é uma aula reflexiva, é uma aula que a gente tem que estar com muito cuidado e muita atenção, porque isso é muito ligado ao mediador. Se o mediador, se o mediador tenta, porque eu quero ver se eu faço um acordo com a família que está em crise, isso, aquilo, ele pode, de novo, potencializar o conflito e revitimizar a pessoa. Não, eu trouxe aqui alguns casos de possibilidades, casos de impossibilidade e a postura do mediador, que é o mais importante. Porque se nós mediadores conseguirmos como que identificar de logo se aquele caso é um caso que deve ser encaminhado para uma rede de apoio, para psicólogo, para o judiciário, ele encerra a mediação. Se ele não identifica isso, ele prossegue Oi? numa mediação que pode ser o quê? Inadequada, pode ser perigosa. Então, a função do mediador nesse tem que ter muito jogo de cintura, entendeu? Para ouvir o que não foi dito, para ler gestos, para ler sentimentos, porque senão vai cair naquela história de que ele vai pensar, não, mas ela não disse nada, eu prossegui, ela não disse nada, mas o silêncio também fala. E nós precisamos ficar atentos o que é que ele está dizendo. Então eu fiz, eu fiz uns slides, porque é sempre bom a gente seguir junto com vocês o raciocínio. Deixa eu ver, eu vou compartilhar e depois a gente abre para discussão. Tem alguém ligado a um rádio, André. alguma Alguém com áudio, coisa. André. Já desligou. Pronto. Aí vocês vejam bem que eu coloquei aí a impossibilidade ou a possibilidade do uso da mediação sistêmica nos casos de violência doméstica nesse mês em que está se trabalhando, não é isso? A violência contra a mulher. Então, cuidados nos casos de violência. Mediação não é para todo conflito. Olha a chamada. Mediação não é para todo conflito. Então, o mediador tem que estar ligado, atento a isso. Não dizer, não, a gente pode mediar, quem sabe até, entendeu? Nós não somos terapeutas de agressores. Agressor tem que procurar sua rede de apoio, sua rede de tratamento. Nós estamos cuidando de pessoas que são vítimas, que foram violentadas. Então vamos aqui. Uma prática fundamental é reconhecer os limites da mediação. Tem, nem todo caso é caso para mediação. Então, eu já abri assim.
Uma prática fundamental é reconhecer os limites da mediação. Nem todo conflito pode ou deve ser mediado. Em casos de violência doméstica, especialmente quando há risco à integridade física, emocional ou psíquica da mulher, a mediação pode ser inadequada e até perigosa. Já viu? Onde há um risco à integridade física, emocional e psíquica da mulher, a mediação pode ser inadequada ou perigosa. Então, é um caso que não deve ser mediado. Mas não significa que houve uma violência, não vai poder mediar. Vamos caminhando, vamos estudando. Em tais situações, é preciso seguir protocolos interinstitucionais, garantir segurança, oferecer alternativas e, sobretudo, não forçar acordos em nome da pacificação familiar, porque você pode levar de novo a pessoa e entregar nas mãos do agressor. A escuta da mulher deve ser sempre validada, ainda que ela não possa ou não queira seguir com a mediação naquele momento, mas é preciso escutar, é preciso ouvi-la, mesmo quando ela está, sim, reticente, quase silenciosa. Então, é por isso que eu elaboro essas perguntas reflexivas, que é o que vai abrindo o campo para a mediação, para as narrativas e para expressões de sentimentos e de dor. Então, a mediação sistêmica tem como princípio a restauração de vínculos, a construção de novas narrativas e a busca por soluções que atendam a todos os membros do sistema familiar. Mas ela se vê diante de dilemas éticos e jurídicos quando a relação é atravessada por violência. Como restaurar vínculos, construir novas narrativas, buscar soluções numa relação atravessada por violência. Então, vem a primeira pergunta reflexiva aqui, ó. É possível mediar quando o que está em jogo não é apenas um conflito, mas um histórico de violência? Deixando as perguntas aí para vocês irem acompanhando. Outra reflexiva aqui. Até que ponto insistir no diálogo pode se transformar em mais uma forma de silenciar a vítima? São essas perguntas que nós, mediadores, devemos nos fazer a nós. É possível mediar um histórico de violência? É possível insistir num diálogo onde esse diálogo pode vir a obrigar o outro ainda a silenciar mais para não ser outra vez silenciado, violentado? Então, fica aí para vocês. E aqui eu trago mais outra perguntinha reflexiva. Como aplicar uma metodologia que pressupõe equilíbrio? A mediação não pressupõe equilíbrio? Como aplicar uma metodologia que pressupõe equilíbrio quando as forças em jogo são desiguais desde o início? Então, se a mediação sistêmica promove o equilíbrio, como é que nós vamos começar a trabalhar, começar a buscar um diálogo com forças que estão em desequilíbrio? A violência doméstica rompe
com a lógica de equilíbrio de forças, porque a gente sempre trabalha na mediação no equilíbrio. Quando um está em desequilíbrio, o que é que a gente faz? Nós vamos começando a empoderar essa pessoa para que ela venha para o equilíbrio. E na violência doméstica, a gente trabalha com a lógica de desequilíbrio. Ela não é fruto de um desentendimento ou de uma comunicação falha, mas é um padrão relacional assimétrico e opressor, sustentado pelo medo, controle e violência e ameaça. Então, como que nós vamos aplicar essa metodologia que pressupõe equilíbrio de forças num padrão relacional assimétrico, opressor, sustentado pelo medo, pelo controle, pela ameaça? Como? Então, nos contextos deixa eu baixar aqui, nos contextos de violência doméstica, a mediação pode ser impossível, inadequada ou perigosa. Ela é impossível quando não há condições mínimas de segurança e liberdade para que a vítima fale e negocie. Ela é inadequada quando o processo mediativo é usado para perpetuar manipulação e coerção. Ela é inadequada, porque é um processo que vai perpetuar a mesma manipulação que o outro já vinha, a mesma opressão. E ela é perigosa quando o mediador não reconhece os sinais de risco e expõe a vítima em novas violências. Então, vocês já viram que o papel do mediador é muito importante em casos de violência doméstica, porque somos nós que temos que ver se é possível ou não realizar a mediação. Então, mais uma perguntinha reflexiva aí para vocês. Será que o espaço da mediação consegue proteger quando o próprio vínculo se tornou um instrumento de opressão? Será que a mediação consegue proteger? Então, sempre essas perguntas nós devemos fazer a nós enquanto mediadores, porque são elas que vão nos levar a identificar se a mediação é possível ou impossível, se ela é adequada ou inadequada, se ela é benéfica ou perigosa. Então, quando é que a mediação pode ser possível? Apesar das restrições legais e éticas, já comecei fazendo a primeira restrição, né? Restrições legais e éticas, há contextos específicos em que uma mediação com perspectiva sistêmica pode ser considerada. Então, quais são essas perspectivas, esses contextos? Após a cessação da violência, com medidas protetivas mantidas e histórico de não reincidência. Quer dizer, teve uma violência e não houve mais nenhuma reincidência. Em situações em que o foco é a parentalidade e não a relação conjugal. Nós não estamos ali mediando a relação conjugal. Estamos mediando a relação parental, pais e filhos, desde que garantida a segurança física e emocional da vítima.
e com protocolos rígidos de proteção, incluindo aí, sessões separadas, acompanhamento de advogados e psicólogos e estrutura institucional capacitada para avaliar riscos. Então, não é o mediador dizer, não, eu vou tentar, eu dou conta, eu dou jeito. Nós não temos que olhar para nós, temos que olhar para a vítima. Nós não vamos dar jeito, nem tirar, nem resolver, como é que se diz, a violência psicológica, que às vezes estamos tão distante dessa realidade que está ocorrendo em nossa frente e não estamos vendo uma violência psicológica, uma pressão. O nego está achando que está conversando naturalmente. A vítima que está sabendo, que está recebendo e que silencia para não piorar a situação. Então, nesses casos, a mediação não busca, quer dizer, nesses casos de mediação possível, a mediação não busca reconciliar o casal, mas redefinir funções parentais e estabelecer acordos práticos, minimizando danos aos filhos e reorganizando o sistema familiar. Quer dizer, não estamos falando aqui de casal, estamos falando em redefinir funções parentais, estabelecer acordos como convivência com os filhos, como alimentos, convivência com a família, né? Paterna ou materna, não sei quem está. Em geral, é o homem, né, que está na linha do agressor, mas a mãe dele, o pai dele, precisa ver o neto, minimizando os danos e reorganizando o sistema. Pergunta reflexiva. Mais uma perguntinha, vocês verem, vocês vão passar o tempo todo aí pensando. Quais mecanismos concretos podem garantir que a mediação não se torne uma porta aberta para novas violências? Olhe, de novo, a gente refletindo sobre: será que eu vou iniciar uma mediação e essa mediação vai conduzir a novas violências? Então, a impossibilidade do uso da mediação. Há situações em que insistir na mediação seria antiético, né? Porque iria causar danos. Então, risco iminente à integridade física ou emocional da vítima ou de dependentes, histórico de violência reiterada, quer dizer, se afasta quando aparece, novamente pratica a violência, reiteradamente, sem evidências de mudanças, impossibilidade de mediação, presença de dependência emocional extrema, que impossibilita decisões livres, pessoas que não têm a coragem de abrir a boca para falar o que quer, só consegue dizer sim ao outro mesmo que ele seja o seu agressor. Então, impossibilidade de mediação. Uso da mediação como estratégia do agressor para evitar responsabilização judicial. Olha aí, quer dizer, tem muitos que dizem assim: não, eu vou para a mediação, porque a mediação não tem, como quem diz assim, não tem punição, não tem juiz. Aí ele fica ali enrolando na mediação e quando chega em casa, de novo reiterando violência. Então, é impossível a mediação. Nesses casos,
o papel do mediador sistêmico não é forçar um processo inviável, mas atuar como agente de rede, encaminhando para serviços de proteção, acompanhamento psicológico e suporte jurídico. Já viu qual é o papel do mediador? É encaminhar esse cada um para o serviço que seja melhor atendido, porque dentro da mediação vai potencializar as agressões. Mais uma perguntinha aqui. Quando dizemos não à mediação, estamos desistindo do diálogo ou preservando a possibilidade de um diálogo futuro, seguro e livre? Quando dizemos não à mediação, é o fim do mundo? Nunca mais pode ter diálogo? Ou vai para um acompanhamento psicológico, vai para um suporte jurídico, vai para algum serviço de proteção e depois pode sim retomar o diálogo. Agora eu tenho. Aqui eu estou. O papel do mediador sistêmico nesses casos de violência, né? Ao se deparar com um caso de violência doméstica, o mediador sistêmico precisa, primeiro, reconhecer os sinais de violência explícita e velada, porque a violência não é só aquela que deixa hematoma, nem é só violência física, não. Então, a violência moral, a violência psicológica, a pessoa não tem condições de tomar qualquer decisão, nem de estar bem diante do outro. Avaliar a real autonomia das partes antes de iniciar qualquer procedimento. Essas partes estão, sim, cada qual empoderado de sua própria autonomia para responder por si? Ou tem uma aqui que vai seguir o outro ou ficar calado? Articular com a rede de apoio e proteção, manter a neutralidade comprometida. O que é isso? Neutralidade comprometida é implicar-se eticamente com a segurança e o bem-estar da vítima, ainda que isso signifique não mediar. Quer dizer, ele não está sendo imparcial, ele está tendo uma neutralidade, ele não está sendo parcial, ele tem uma neutralidade comprometida. Comprometida com quem? Com a segurança e o bem-estar da vítima. Se não é possível mediar, não faz, suspende a mediação. A pergunta ética que se deve nortear a atuação do mediador é: esta mediação protegerá ou colocará alguém em risco? É seguindo essa linha que o mediador vai ver se ele pode fazer a mediação ou se ele vai suspender a mediação. Ainda sobre a postura do mediador, além disso, a formação do mediador deve incluir conhecimentos sobre direitos humanos, feminismo, masculinidades, interseccionalidade, políticas públicas, entre outros. Ou ele não saberá como conduzir essa mediação. Então, já quase várias vezes eu já falei aqui, e eu já escrevi até um artigo sobre isso, o quão é importante a
como é que se diz, a base de conhecimentos do mediador. Porque às vezes a pessoa faz um único curso e nunca mais assiste nada, nunca mais lê nada e se diz mediador para o resto da vida. O mediador tem que estar cada vez mais se especializando, que é isso que faz ele ganhar bem. Não é fazer um curso de 40 horas que você vai ganhar bem. Tá, Leandro? Você vai ser voluntário. Agora, quanto mais você estuda e se especializa, aí sim, esse é o mediador que nós estamos procurando. As práticas em mediação sistêmica, aliás, a sensibilidade sistêmica precisa ser acompanhada de consistência técnica e consciência política. As práticas em mediação sistêmica, com perspectiva de gênero, não se resumem a técnicas, mas a posturas éticas, olha, perguntas transformadoras e escuta é politicamente comprometida com a proteção da vítima. O foco deixa de ser apenas o acordo, esquece acordo e passa a ser a dignidade das relações e o reconhecimento da humanidade de cada sujeito. Se a gente ficar em foco de acordo, daqui a pouco está fazendo acordo de um murro por dia, tá bom, ou então um por semana ou um por mês, né? A gente tem que ir para a dignidade das relações, para a humanidade de cada um. A impossibilidade do uso da mediação sistêmica em casos de violência doméstica não é uma questão técnica, mas de ética e proteção. Não esqueçam disso de novo. Ética e proteção. Proteção de quem? Da vítima. Há momentos em que a mediação pode contribuir para reorganizar o sistema familiar de forma segura, mas há outros em que ela deve dar lugar a intervenções protetivas e judiciais. Está vendo? Há momentos em que a mediação pode contribuir, naqueles casos que eu falei no início, não é? Que é aqueles casos em que teve um ato de violência, não houve reincidência, está com medida protetiva, eles querem só discutir a parentalidade, acordos, convivência, alimentos, aí se organiza. Mas há outros casos em que nós devemos dar lugar a uma intervenção de proteção e judicial. O desafio é não transformar o ideal de diálogo em um instrumento de silenciamento. Mediação é diálogo, é fala, não tem papel, é fala. Se a pessoa vai para ficar calado, nós estamos o quê? Transformando um ambiente que é para trocas em um instrumento de silenciamento. Entre o impulso de mediar e a necessidade de proteger, é preciso escolher entre o impulso de mediar e a necessidade de proteger, olha, a ética e a proteção, é preciso escolher. E, quando necessário, escolher pela vida e não pela mediação. O mediador tem que estar muito atento a isso. A mediação, ela também ocorre dentro de sistema e encaminhando de redes de apoios, de práticas colaborativas. Então, a mediação não deve se isolar como uma solução única.
mas integrar-se a uma rede interprofissional que envolva psicólogos, assistentes sociais, conselhos tutelares, casas de acolhimentos, sistemas de proteção à mulher. Então, sim, nesse caso, o mediador pode estar, porque a vítima está toda sob proteção. Essa articulação fortalece o cuidado com as partes, amplia o suporte e evita que o mediador assuma papéis que não lhe cabe. Quer dizer, papéis do assistente social, papéis de acolhimento, papéis de psicólogo. Então, ele está com uma equipe, aliás, ele está integrando uma equipe que cada um tem o seu papel. Então, a mediação sistêmica não atua sozinha, ela se insere em um ecossistema de cuidado e proteção, especialmente quando há crianças envolvidas e situações de vulnerabilidade. Então, vocês estão vendo aí, ela se insere num ecossistema de cuidado e proteção. Qual é esse ecossistema? Exatamente o que eu falei acima. Psicólogos, assistentes sociais, conselhos tutelares, casas de acolhimento e também o mediador. Bem, agora a gente vai trabalhar algumas perguntas reflexivas, mas já tem uma que está aqui na tela. Vamos ver como o mediador pode manter-se ético e neutro quando a neutralidade aparente pode significar cumplicidade com a violência. Naquele negócio, lembra que o nego falava, porque o mediador tem que ser neutro. Ele não faz parte desse sistema. Sim, e se eu sou neutro, eu vou ser cúmplice da violência? É aquilo de briga de marido e mulher não se mete a colher, o homem está batendo lá na mulher, ninguém liga para a polícia? Que neutralidade é essa? Então, é preciso refletir sobre a neutralidade do mediador para depois não significar cumplicidade com a violência. Bem, agora a gente vai fazer um exercício de prática sistêmica, interativa e reflexiva que eu não consegui imprimir hoje, quebrou um computador aqui em casa e uma impressora, mas eu acho que vai dar para a gente fazer. E vamos ver também como é que se diz, quais são, se alguém tem alguma pergunta.